Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor Thiago Savignon. Um salve aí para a galera lá da Escola Politécnica da Fiocruz, um salve para a galera do CAP que queira fazer aí uma revisão sobre o lipídio. Então vamos falar hoje, nessa segunda aulinha, sobre ceras, sobre fosfolipídios e sobre colesterol, beleza? Então vamos começar com cera. As ceras são ésteres de ácidos graxos. Então um éster é uma ligação feita entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, quando você tem esse tipo de ligação, você tem um éster. Para quem ainda não viu na química, se liga que vocês vão ver ainda, fica calmo, tá? Matéria do ensino médio. Só que esses ácidos graxos, eles têm cadeia longa e os álcoois que são usados nas ceras, ele não é o glicerol, mas ele é um álcool de cadeia muito longa. Então o glicerol, para quem viu a última aula, o glicerol é um álcool que tem 3 átomos de carbono. Aqui a gente vai ter álcools de cadeia muito longa, com 15 átomos de carbono. Esses caras são insolúveis em água, cara, você não vai conseguir colocar isso em água facilmente, eles não vão se dissolver e eles vão ter um alto ponto de fusão e eles vão ter múltiplas funções. Então a gente vai ter, por exemplo, o fitoplâncton utiliza cera como um estoque ali de energia, tá? Eles produzem cera, mantêm essa molécula dentro ali das células e vão utilizar essas moléculas para gerar energia. A gente produz cera, né, ou outros animais produzem cera para proteger e dar flexibilidade tanto, né, para os pelos, para a pele dos vertebrados, para impermeabilizar a pele. As penas dos pastos são impermeabilizadas com ceras, eu falei isso na primeira aula. A gente vai ter a proteção contra evaporação em várias plantas, principalmente as de locais secos. Tá? Então você tem uma cera ali que é utilizada. A gente utiliza esse processo, cara, a gente usa a cera, por exemplo, a indústria, né, alimentícia, ela usa cera de carnaúba e ela passa cera de carnaúba em volta de alguns frutos que são vendidos no mercado, porque essa cera faz com que a água não consiga sair de dentro do fruto. E aí isso mantém o fruto lá na prateleira durante mais tempo. Olha que loucura, a gente usa isso, né? A gente, quando fala, né, o ser humano com a sua expertise toda, tá? E a cera de carnaúba ela pode ser usada, tá? Então algumas frutas que você pega no mercado, elas estão brilhosas, você fala assim, pô, tá esquisito, sei lá, é agrotóxico. Cara, às vezes é cera de carnaúba, muito bizarro. A gente utiliza ceras como material para polimento, como unguento, como loção. Então, assim, a aplicação de cera ela é muito, muito grande. Tá? A gente vai ter essas ceras, por exemplo, aqui um ácido palmítico, que a gente já viu, né, nos primeiros slides da aula passada. Então, o ácido palmítico ele tem ali 16 átomos de carbono, mas ele vai ter um álcool, que a gente olhar aqui, esse álcool ele tem 30 átomos de carbono. Então, o álcool, na verdade, é maior, que é o 1-triancotanol, né? Esse cara, eu estou dando um exemplo, tá? Então, as abelhas, por exemplo, utilizam essa cera para fazer ali as suas casinhas, né? A colmeia, naquele formato hexagonal, bonitinho, elas utilizam, por exemplo, essa cera. Então, as ceras são bastante utilizadas e é o que a gente tem para falar de cera, tá? É pouquinha coisa mesmo. Vamos falar dos lipídios de membrana. Aqui a gente começa a ter uma aplicação, uma ideia muito melhor. Esses lipídios, eles vão ter ali o que a gente chama, são moléculas anfipáticas. São moléculas que, ao mesmo tempo, elas interagem bem com a água em algum ponto e elas não interagem bem com a água em outro ponto. Então, elas vão ter o que a gente chama de uma cabeça polar. Então, se ela é polar, ela interage bem com a água, e uma cauda apolar ou uma cauda não polar que não interage bem com a água. Você vai ter uma diversidade muito grande nesses lipídios que são encontrados nas membranas celulares de todos os organismos vivos, porque você pode tanto modificar as cadeias de ácidos graxos, quanto você pode modificar os grupos polares. Então você vai ter ali uma quantidade muito grande, não precisa ficar decorando tudo isso, mas a gente tem que entender o racional. Essas cadeias polares, elas vão determinar uma grande quantidade de propriedades e de interações que a membrana celular vai fazer, tanto com o lado de fora da célula quanto com o lado de dentro. Porque lembra que você vai ter uma bicamada, tá? E essa cabeça polar ela vai ficar voltada tanto para o lado de fora, onde tem água, quanto para o lado de dentro, que também vai ter água no citoplasma. E aí se liga, como que diferentes organismos vivos vivem em tantas condições de vida diferentes? Porque eles vão ter esses lipídios de membrana com grupos diferentes, tanto nas suas cabeças polares quanto nas caudas apolares, contendo os ácidos graxos. E dentro do mesmo organismo você também vai ter locais que vão ter diferentes grupos ali, tanto polares quanto apolares,
porque os tecidos necessitam de ambientes específicos. Tá? Então, dentro do nosso organismo, você não vai pegar todas as nossas células, todos os tipos diferentes de células, e elas vão ter os mesmos grupos apolares e grupos polares. Então, os neurônios vão ter tipos diferentes de grupos polares do que as membranas celulares do coração, do que do dedão do pé, e a gente vai ter... Isso ajuda a explicar um pouco como que o nosso corpo funciona. E aí, dentro desses lipídios de membrana, a gente vai falar de um principal, que é o fosfolipídio. Então, os fosfolipídios são constituintes primários das membranas plasmáticas, das membranas celulares. De longe é o mais comum, que você vai encontrar desde bactérias, de arqueobactérias, até animais, até plantas, enfim, você vai encontrar esses caras. E o que é um fosfolipídio? Você parte de um triglicerídeo, que a gente já viu, então você vai ter um triglicerídeo, só que o terceiro triglicerídeo da jogada, ele vai ser substituído por um grupo fosfato, por isso fosfolipídio. Então você vai ter ali um triglicerídeo, o terceiro ácido graxo ele é retirado, ele é substituído por um fosfato. E esse fosfato ele é polar, né? O fosfato tem uma carga resultante final na sua estrutura que é negativa. E essa carga negativa interage muito bem com a água. E aí esses dois ácidos graxos vão fazer a cauda, né, o que a gente chamou de cauda apolar. Você vai ter ali esses ácidos graxos interagindo entre si e as partes polares ficando tanto para fora da membrana quanto para a região de dentro da célula. Então a gente olhar com carinho, com mais cuidado, pega uma figura dessa, não fica com medo, mas vamos destrinchar esse modelo. Então aqui você parte de um glicerol, tá? Então esse cara aqui é o glicerol original, tá? Aquele mesmo que a gente mostrou na primeira aula, é uma molécula com 3 carbonos e cada carbono tem a sua hidroxila. Então aqui eu fiz uma ligação do tipo éster com um ácido graxo, nesse caso aqui se liga que ele é saturado. Aqui eu fiz uma outra ligação do tipo éster com um ácido graxo que agora é insaturado, tá vendo? Ó, ligação dupla do tipo cis, se liga, por isso que ele está dobradinho. Só que no terceiro, onde entraria o terceiro ácido graxo para formar um triglicerídeo, você não liga um ácido graxo, mas você forma ali uma ligação com um fosfato, tá? Então esse oxigênio aqui é o oxigênio da hidroxila. Então você vai ter ali o grupo fosfato, tá vendo a carga negativa dele aqui. Essa carga negativa, ela interage muito bem com a água. Não bastasse isso, não bastasse já ter uma carga negativa, normalmente você vai ter ainda ligado nesse fosfato uma outra molécula que também tem carga elétrica, e aí pode ser tanto positiva quanto negativa. Se liga que nesse caso aqui é uma carga elétrica positiva, tá? Que é o mais comum, é a colina, tá? Mas você vai ter ali essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui sendo chamado de cabeça polar e a cauda sendo a parte apolar. E aí se você olhar assim numa outra representação, parece um palitinho de fósforo, né? A cabeça de um palito de fósforo e a madeirinha ali do palito de fósforo. Tá? Então se liga nessa... Aqui é uma representação de preenchimento espacial. Tá? É só uma outra maneira de representar. Nessa representação, tudo que é preto são átomos de carbono, tudo que é bolinha meio cinza são átomos de hidrogênio e vermelho é o átomo de oxigênio. E o azulzinho aqui, que está meio escondidinho, é esse nitrogênio que está aqui, ó. Tá? Então, onde tem um nitrogênio, ele está aqui ligando em carbono, ligando em oxigênio, ligando em hidrogênio, enfim, é um modelo diferenciado. Então, os fosfolipídios, de longe, cara, eles são as moléculas mais comuns encontradas aí na natureza. Então, aqui uma outra representação, tá? Então, aqui você está mostrando o glicerol, e esse glicerol fazendo aqui, né, um ácido palmítico, por exemplo, um ácido graxo saturado, tá? E aqui você vai ter o ácido oleico, tá? Então você vai ter aqui, está presente ali no azeite, ele tem uma dupla, ele tem duas duplas ligações, e você vai ter aqui o fosfato e esse grupo substituinte, esse cara aqui que pode ser mudado de acordo com o tecido do seu corpo ou de acordo com o organismo, se é uma arqueobactéria, se é uma bactéria que vive no solo, se é uma bactéria que vive dentro do nosso corpo, tentando ali sobreviver às custas do nosso corpo. Cara, se é um fungo, se é um protozoário, se é uma planta, tá? Esse grupo aqui, ele vai ser substituído. E aí, assim, não é a minha intenção aqui assustar a galera, mas só pra gente mostrar qual a variedade que a gente encontra, pelo menos um pouquinho da variedade.
Cara, você pode ter simplesmente um hidrogênio substituindo esse cara, né? Então você vai ter aqui esse X sendo substituído por um hidrogênio simplesinho. E aí você vai ter só aquela carga elétrica do fosfato, tá vendo? Se liga aqui, hein? Se liga na carga elétrica do oxigênio. E você vai ter, por exemplo, a etanolamina, tá? Esse grupo aqui. A gente vai ter a colina, que é o mais comum de longe. Você vai ter um aminoácido, que é a serina. Você pode ter um glicerol, tá? Olha que loucura, né? Tem um glicerol, são 2 gliceróis na mesma molécula, né? Então você vai ter um glicerol aqui e você teria um glicerol aqui de novo, tá? Aí você pode ter esse cara que tem um nome esquisito, esse cara que é grandão, só para mostrar para você que dentro do nosso corpo você pode ter isso tudo, ou dentro de vários organismos diferentes você pode ter composições diferentes. Essas composições diferentes vão ajudar aquela membrana plasmática em específico a lidar com o meio tanto externo quanto com o meio interno, as interações que essas moléculas vão poder fazer, tá, dentro ali daquela realidade daquele corpo, da necessidade daquele corpo. Tranquilo? Então, assim, não é para assustar ninguém. Bom, então vamos falar da fosfatidilcolina, que é a principal molécula encontrada nos eucariotos. Muitos procariotos não conseguem produzir essa molécula, por exemplo, a Escherichia coli. Aí eu sempre falo Escherichia, tá? Não sei se tem gente que fala Escherichia, eu falo Escherichia coli. Eles não sintetizam, por exemplo, essa molécula. Então você vai ter aqui essa molécula, né, o glicerol partindo aqui do álcool, esse glicerol fazendo, né, uma ligação éster aqui com um ácido graxo que é saturado, um ácido graxo insaturado. Você vai ver o grupo fosfato aqui e você vai ter a colina, né, esse grupo que tem um nitrogênio com uma carga positiva. E aí essa molécula de longe, ela é a principal. Estou dando um exemplo, tá? Não precisa ficar decorando estrutura molecular de nada, porque ninguém decora isso. É loucura, tá? É só para dar um exemplo. E aí quando a gente fala assim, lipídios de membrana, e a cauda apolar, professor? O que tem aqui? Essa cauda apolar, se você tiver, por exemplo, moléculas de ácidos graxos saturados, muito longas, muito grandes, e essas, se você tiver 2 moléculas de ácidos graxos saturados, você vai ter que essas moléculas elas ficam mais insolúveis, elas ficam mais duras. Isso faz com que a membrana celular tenha menos maleabilidade entre si. Quanto mais moléculas com insaturações, mais fluida vai ser essa membrana. Então, dependendo do ambiente que aquele organismo vive, ele vai, ou dependendo do órgão ou do tecido que você está falando, ele vai ter uma composição dessa cauda que é apolar, de maneira diferenciada, ajustando ali a necessidade daquele órgão, daquele tecido ou daquele organismo como um todo. Então, caudas, e aí vamos lembrar, isso caiu no Enem há pouco tempo, tá? Depois eu vou colocar uma questãozinha aqui, mas essa cauda, então se ela for menor, a membrana fica mais fluida, porque o ácido graxo, quanto menor, ele é mais fluido, mais solúvel. Se ela tiver insaturação, ela fica mais fluida. Então, se você precisar de uma molécula ou de uma membrana celular mais fluida, você vai aquele organismo, ele sintetiza ácidos graxos menores e coloca ácidos graxos insaturados dentro ali da composição da membrana. Olha que maneiro! E aí ele consegue sobreviver a um determinado tipo de ambiente. Tranquilo? Sossegado? Vamos falar então dos esteróis. Então, os esteróis e o colesterol é um dos principais exemplos. Os esteroides, eles têm essa cara, esse núcleo esteroide que é formado, não se assuste com isso, ninguém decora isso, tá? Ele vai ter esse núcleo com 3 anéis contendo 6 átomos de carbono, né, compartilhados, e um anel com 5. Esse núcleo é chamado de núcleo esterol, tá? São 4 anéis que são fundidos. E você vai ter aqui, nesse carboninho número 3, lembra que toda molécula orgânica, os átomos de carbono são numerados. Então aqui você numera esse cara, 1, 2, no carbono 3, você vai ter uma hidroxila, e isso dá a essa molécula, que essa molécula é um álcool, tá? Se ela tem uma hidroxila, ela é um álcool. E aí você vai ter esse cara com uma cauda também aqui, que a gente chama de uma cauda alquila. E esse cara, se você olhar para ele no plano, né, se você puder montar essa molécula ela não se dobra muito para lá e para cá. Ela é uma molécula realmente muito reta.
E isso é importantíssimo, porque essas moléculas elas vão ter uma participação muito grande na estabilização da membrana plasmática. Então, se a gente olhar o papel desses caras dentro dos organismos vivos, né? Então, como o colesterol, a gente olhar para essa hidroxila aqui, ele é um álcool. Se você ligar esse cara num ácido graxo, você vai formar um éster, né, de colesterol. Então, lembra que você fizer uma ligação de um ácido carboxílico com um álcool, você tem uma ligação do tipo éster. Então, o colesterol normalmente ele é ligado em ácidos graxos na hora, por exemplo, de ser transportado, formando ésteres de colesterol com ácido graxo. E você vai colocar esses colesteróis, essas moléculas de colesterol, na membrana plasmática. Isso vai modular, né? Se você tiver muito colesterol, a membrana fica mais rígida, fica mais dura. Se você tiver menos colesterol, essa membrana fica mais fluida, tá? E você vai alterar ali os padrões de permeabilidade dessa membrana. Lembra que planta não produz colesterol, bactéria não produz, né, colesterol. Você vai ter nas plantas esse colesterol sendo substituído pelos fitoesteróis. Então as plantas também têm esteróis que são utilizados pelas plantas, no mesmo caso dos animais, e também usam essas moléculas como precursores de hormônios. Tá? Então se liga, aquelas propagandas, né? Ah, não contém colesterol. Cara, se é de origem vegetal, não tem colesterol. Beleza? Colesterol é algo de... Esse colesterol a gente consegue produzir, né, a partir de outras moléculas. Essa molécula grandona, né, complicada, a gente produz, especialmente lá no fígado. Mas a gente consegue da dieta. Quando a gente come, por exemplo, carne, a gente está comendo uma célula e essa célula daquele boi, por exemplo, ele tinha colesterol na sua membrana plasmática. Então a gente consegue ter colesterol na dieta, mas a gente também sintetiza. E esse colesterol ele vai sempre ser transportado no nosso corpo ligado a proteínas. São proteínas chamadas de apolipoproteínas. E essas apolipoproteínas, elas se ligam ao colesterol. Lembra que o colesterol, se ele é lipídio, ele não se mistura bem com a água. E aí você vai transportar uma parada que não se dá bem com a água no sangue, que tem muita água. Então você liga essas moléculas em proteínas e essas proteínas se dão muito bem com a água. Você esconde o colesterol lá dentro e você vai formar o que a gente chama de lipoproteínas. Então, lipo é a parte do colesterol com os ácidos graxos e as proteínas, que são as apolipoproteínas. Essas lipoproteínas, elas podem ser de duas maneiras. As lipoproteínas de baixa densidade, elas transportam esse colesterol e ácidos graxos. E se você tiver uma quantidade muito grande dessas lipoproteínas, elas vão fazer a deposição desse material nas nossas artérias, principalmente. Enquanto que as lipoproteínas de alta densidade, ou que a gente conhece como HDL, elas vão retirar esse colesterol e vão levar esse colesterol lá para o fígado para formar os ácidos biliares, ou que a gente conhece como bile, e ajudar a excretar esse excesso de colesterol. Então, se você tiver no seu exame de sangue uma relação alta de HDL para LDL, cara, a sua saúde está num caminho maneiro. Tá? Então, você vai ter ali, o ideal é que você tenha muito HDL e pouco LDL. Tranquilo? Essa é a ideia. E esse colesterol, por mais que a gente possa falar, pô, o colesterol ele faz mal para a saúde, o colesterol ele é precursor de vários hormônios que são fundamentais para o nosso corpo. Então, se a gente olhar, por exemplo, esses hormônios esteroides, para quem gosta de academia, já ouviu falar de esteroide, são hormônios derivados de esteróis. Tá? São derivados que a gente vai falar, derivados oxidados de esteróis, porque você vai modificar o colesterol de maneira que ele ganhe mais hidroxilas ou outros grupos. E aí você vai cortar aquela cadeia, essa cadeia aqui, ó, vou mostrar, essa cadeia aqui, tá? Ela vai inexistir nesses hormônios, e aí você vai ter como você modifica essas moléculas, e no próximo slide vai ter essas moléculas, você vai colocar mais grupos polares, mais hidroxilas, por exemplo, e essas moléculas acabam circulando melhor, porque elas ficam mais polares do que o colesterol, e elas se misturam melhor com a água.
Você vai ter, por exemplo, os hormônios sexuais sendo produzidos nas gônadas. Então você vai ter os testículos no homem e os ovários nas mulheres. E a gente produz também, a partir do colesterol, alguns hormônios na glândula adrenal. Eles também vão ser transportados, esses hormônios, no sangue ligados a proteínas, e a gente vai conhecer esses caras como os hormônios sexuais, masculinos e femininos. Bom, então os hormônios esteroides alguns hormônios estão mostrados aqui, algumas moléculas derivadas de colesterol. Tá vendo que aquele grupo alquila não está presente aqui, né? Aquela cauda de hidrocarboneto não está presente. Você vai ter aqui, por exemplo, a testosterona, tá? Você vai ter o beta-estradiol, que vai acontecer principalmente nas mulheres. Você vai ter a aldosterona, importante no balanço hídrico e de sais no nosso corpo. Você vai ter a prednisolona, a prednisona como corticoides importantes em quadros inflamatórios, o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Então, se tiver muito cortisol, o cortisol ele vai estar relacionado ao estresse e a problemas relacionados ao estresse. Então, olha como que essas moléculas são importantes para a gente. Cara, a gente precisa de colesterol. É um erro falar que o colesterol é ruim, tá? O colesterol, na medida certa, ele é bom e ele é fundamental. A gente vai ter, e aí assim, se liga que todas essas moléculas que eu estou falando, que funcionam como hormônios, como moléculas de sinalização, elas são necessárias na nossa dieta, por exemplo, e no nosso corpo, em quantidades muito menores, né, do que aqueles que são estruturais, ou aqueles que são de armazenamento. A gente vai precisar de quantidades muito pequenininhas, funcionando aqui, né, processos inflamatórios, em hormônios, e a gente vai falar um caso específico que são as vitaminas lipossolúveis. Vitaminas lipossolúveis, a gente vai conhecer, são 4 vitaminas que são lipossolúveis, vitaminas que se dissolvem em gordura e que são absorvidas junto com gordura na alimentação. Então você tem a vitamina A, D, E e K, a gente fala as vitaminas, né, ADEC. Então essas vitaminas, vamos olhar uma por uma a estrutura delas, não precisa decorar, mas a função delas é importante saber. Se a gente olhar para vitaminas, né, a gente vai dar uma passada rápida nas vitaminas. Então essa molécula, ela vai ser utilizada na nossa pele, né, com a presença da luz, e aí por isso é importante a luz. Ela vai gerar o colecalciferol, esse cara é a vitamina D3, e aí essa molécula vai ser utilizada no fígado e no rim para produzir o calcitriol. O calcitriol, de fato, é a molécula que vai ajustar a absorção de cálcio dentro dos seus ossos e dentro dos seus dentes. Então, essa molécula, né, 7-desidrocolesterol, ela vai ser convertida na pele a partir da luz solar. Então, toma luz solar, mesmo nessa pandemia, cara, se você puder ficar ali na janela tomando ali aquele solzinho, é importante pra caramba. E aí você vai converter essa molécula lá dentro do seu corpo, no fígado, no rim, até o calcitriol. Então, tá vendo que você tem a molécula derivada ali do colesterol, tá? A vitamina A, então a vitamina A você tem o beta-caroteno, a importância aí de comer uma beterraba, de comer uma cenoura, porque essa molécula aqui ela vai ser clivada pela ação da luz, tá, em retinol, e esse retinol ele vai ser convertido a retinal, que vai ser convertido ao retinal todo trans, e essa molécula é que vai ser sinalizando, vai converter a energia luminosa em sinal elétrico e disparar, e você vai formar imagens. Então não precisa decorar essa sequência toda, mas só mostrando a importância tanto da alimentação quanto desses processos, dessas mudanças aí, que são lipídios, que vão ser importantes para o nosso corpo. Quase todo organismo, ou praticamente todo organismo que enxerga, que usa luz solar para criar uma imagem ou alguma fototaxia, né, ele se deslocar em relação a uma fonte de luz, ele vai ter esse retinol como molécula que absorve luz, tá? A gente vai ter aqui várias vitaminas, então você tem, por exemplo, a vitamina E, que é um antioxidante, você vai ter a vitamina K, tá? Que é importante para a coagulação. A vitamina K, ela não é obtida da dieta, mas ela é obtida da microbiota intestinal. Então as bactérias que vivem no seu intestino produzem a sua vitamina K. Tá? A importância de você não tomar antibióticos sem essa prescrição correta. Você vai ter a varfarina, que é um anticoagulante, tá? Também é um lipídio. Você vai ter várias moléculas aqui que a gente vai ver, essa ubiquinona a gente vai ver mais para frente aqui no nosso curso. Ela é importante lá para o transporte de elétrons.
A plastoquinona a gente não vai ver aqui em fotossíntese, mas a plastoquinona vai ser importante lá na fotossíntese também, no transporte de elétrons, tá? E o dolicol aí é uma parte bem mais específica da bioquímica, que é no transporte de açúcares, a gente também não vai ver ele por aqui, tá? Mas são lipídios importantes. E aqui outros lipídios para a gente estar finalizando aí a nossa aula. Então, por exemplo, a eritromicina é um antibiótico, ele também é um lipídio bastante modificado, mas ele é um lipídio. Tá? Você vai ter a anfotericina B, é um dos principais antifúngicos, tá? Para uma série de doenças fúngicas, só a anfotericina B funciona. Tá? E as estatinas são moléculas que vão diminuir a síntese de colesterol em quem tem um colesterol alto. Tá? Então você tem aqui as estatinas, elas podem ser modificadas dependendo do medicamento, mas a base da molécula é essa aqui e ela vai agir diminuindo o colesterol de quem tem um colesterol alto. E aí, para finalizar, o que a gente espera que vocês tenham aprendido até agora, né? Então, a estrutura e a função de alguns desses lipídios. E aí, quem são esses caras, gente? Presta atenção. Você tem que saber a estrutura de triglicerídeo e de fosfolipídio. Esses caras são os principais. Tá? Agora, a função dos outros tem que saber. Então, saber que os triacilgliceróis, né, esse tag é triacilglicerol, ele é importante para armazenamento, então aonde que ele armazena, qual a sua importância, para quem ele é importante em várias maneiras diferentes. Os fosfolipídios é importante saber da estrutura dele e o colesterol é muito mais importante entender a sua função dentro das membranas plasmáticas e como precursores de hormônios. Tá? E aí aqui o papel na sinalização celular ele é um plus, tá? Pelo menos para o ensino médio. Para a galera do Poli, cara, isso é importante porque você vai usar isso dentro aí da sua habilitação técnica. Então, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica aí junto no nosso AVA, para quem está lá, que é meu aluno. Para você que está aqui no YouTube, se quiser botar uma dúvida aqui, a gente responde também. Tamo junto, valeu, brigadaço, tchau.